Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com uma videoaula para vocês. Hoje a gente vai estar trabalhando desenho geométrico, né? Sexto ano, volume 1, unidade 3. Então, o que a gente vai revisar nesse desenho geométrico? Ó, né? Retas e ângulos. Né? A gente vai ver os elementos básicos primeiro, né, das retas, né, e o que é ângulo. Né? Então, vamos iniciar aqui, ó, com alguns conceitos. Né? Ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano, na verdade, eles não têm uma definição. Tá? Eles são elementos que não necessitam disso. Né? Vamos ver alguma coisa aqui. Ó. Então, a geometria é a parte da matemática que estuda as formas e os elementos que a compõem. Então, todo elemento visual que tem esses elementos básicos, ponto, reta e plano, faz parte desse estudo da geometria. Tá? O ponto, a reta e o plano, como eu falei, ó, são conceitos primitivos e são aceitos sem a definição. Então, não tem uma definição, ponto é tal coisa. Eu vou ter um ponto se alguma coisa acontecer. Não, ele não tem uma definição, tá? Ele tem só um conceito. Né? Por exemplo, aqui, ó, eu peguei lá da nossa apostila essa imagem, ó, né? Ela tem umas gotículas, uns pingos de água. Aí esses pingos, essas gotas, ela dá uma impressão de ponto. Tá? Então, tudo que seria marcado, por exemplo, eu posso chamar de ponto. Tá? Então, ó, está escrito, ó, pingos de chuva nos dão a ideia de ponto. Né? Assim como, ó, eu estou numa estrada assim e vejo lá, né, é uma reta. Ó, assim como a palavra reta, é uma linha reta, ela dá uma ideia que não tem fim. Mas depois a gente vai ver nos conceitos de reta, que a reta ela é infinita. Ó. Então, uma rua sem curva nos leva à ideia de reta. Então, algo que é contínuo. Tá? Tudo que é contínuo em uma direção só é considerado uma reta. A superfície do chão lembra um plano. Então, imagina lá o chão de qualquer lugar, uma sala ou do quarto. Então, a parte do chão, tá? A gente tem a ideia de plano. Tá? Então, esses são os conceitos: ponto, reta e plano. Vamos ver um pouco sobre o ponto agora. Um ponto pode determinar a localização de algo. Nós vamos ver lá, né, no plano cartesiano, né, para a gente localizar alguma coisa, algum objeto, né, nós vamos usar um ponto. Tá? Então, o ponto ele pode determinar uma localização, assim como no mapa. Né? Então, tem um mapa mundi, eu quero localizar lá uma capital, por exemplo, tem um ponto lá. Tá? Então, a gente pode representar um ponto com uma localização. Ele é adimensional. O que é adimensional? A gente não pode medir ele, então, ou seja, não tem dimensão, por isso não pode ser medido. Então, ponto é como se eu pegasse o lápis e colocasse um ponto ali bem fraquinho ali num papel. Então, não tem como eu medir o ponto, ele é adimensional. Nomeamos um ponto qualquer com uma letra maiúscula no nosso alfabeto. Então, quando a gente for trabalhar e precisar colocar um ponto, uma localização, a gente sempre vai dar o nome de qualquer ponto por uma letra maiúscula. Né? Por exemplo, aqui, ó, tem a representação. Ó. Então, eu tenho um ponto, tá? Em um espaço qualquer, e eu chamei esse ponto de ponto P. Tá? Então, letra maiúscula. Então, essa é a representação. Então, na geometria, vocês vão identificar um ponto por uma letra maiúscula. Tá? Então, tem uma localização em determinado lugar, então P é o nome dele, pode ser Q, R, S, Z, tá? Depende do que você estiver trabalhando. Vamos ver um pouco sobre a reta agora. Reta é uma linha não curva e infinita. Tá? Então, tem uma curva. Imagine você olhando reto ou estando numa estrada reta, onde não tem curva, então isso dá uma ideia de reta. Eu estou indo reto. Tá? Então, não tem curva e é infinita. A reta tem uma única dimensão, o comprimento. Tá? Ou seja, é unidimensional, uni de um. Tá? Dimensional de dimensão, então, que é só o comprimento. Depois a gente vai ver o plano é bidimensional. Tá? Por quê? Porque vai ter dois comprimentos, vai ter uma largura, né, e um comprimento. Tá? Então, a reta, como tem uma direção só, ela é unidimensional.
Toda reta é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, não tem início nem fim. Então é ilimitada, então tanto para a direita quanto para a esquerda, ela não tem fim. Lógico, quando a gente vai fazer um desenho, tá? A gente não tem como a gente parar de fazer a reta, porque o espaço que a gente vai estar tem fim. Mas a gente tem que ter essa ideia que a reta ela não tem fim, ela é infinita. Tá? Assim como os números, né? Então, os números naturais vai de 0 até o infinito, a reta também, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Então aqui, ó, utilizamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Então aqui, ó, aqui é a representação da reta. Ó. Quando a gente coloca essas duas flechinhas, ó, uma para a esquerda e outra para a direita, eu estou dizendo que isso aqui é uma reta e ela é infinita, tanto para a direita como para a esquerda. E o nome dela ficou como nome R. Então sempre vai nomear uma reta por uma letra minúscula. Né? Então representando a reta R. Então pode ser R, S, T, Q. É importante que a gente use letras minúsculas. Assim como o ponto, a gente usa a letra maiúscula, as retas nós vamos usar para dar o nome dela de uma letra minúscula. Então essa aqui é uma reta R minúscula. Outra forma de representar a reta é colocando dois pontos nela. Então tem uma reta nos dois sentidos, né? Ela é infinita nos dois sentidos, aqui ó, para a direita e para a esquerda. Tá? E colocamos dois pontos só para limitar. Tá? Não tem fim, tá? Mas é que essa reta passa por esses dois pontos. E como é que a gente representa isso? AB ou BA. Tá? Depende do sentido que você está indo. Se eu estou indo do sentido da esquerda para a direita, eu vou escrever AB. Em cima eu vou colocar uma retinha, ó, com as duas letrinhas, uma para a esquerda e outra para a direita. Ou se eu quiser ir da direita para a esquerda, eu escrevo BA. Tá? Reta que passa pelos pontos AB. Então, é uma reta infinita, aqui não foi colocado o nome, mas é a mesma reta. Tá? Uma reta R, ou pode ser reta S, reta B, tá? Depende aí da nossa utilização. Ok? Vamos lá. Plano. Tá? O plano é ilimitado em todas as direções, assim como o ponto ele não tem dimensão, a reta ela é ilimitada para a direita e para a esquerda, o plano também. Imagine, vamos usar a imaginação lá, que o chão da nossa sala aqui, ele é infinito, a gente começa a observar ele que ele não para, ele continua infinitamente em todas as direções. Tá? Então essa é a ideia do plano. Lógico, ele é limitado só para a gente fazer alguns trabalhos, mas a ideia principal é que o plano é infinito. Tá? O plano ele não tem fim para nenhuma direção. E é indicado por uma letra grega maiúscula, ou alfa, ou beta, ou gama. Tá? Então, voltando lá, o ponto a gente representa por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, a reta por uma letra minúscula do nosso alfabeto e o plano por uma letra grega minúscula. Tá? Vamos ver alguma representação aqui. Ó. Então, para representar uma parte dela no papel, usamos geralmente a figura de um paralelogramo. Então, como é que a gente representa no papel, no plano? A figura do paralelogramo. Eu coloquei aqui um exemplo. Ó, tá? Então, aqui tem um paralelogramo, né? Aqui. E aqui está a letra grega minúscula, o alfa. Eu não sei se dá para observar bem aí, tá? Mas é aquela letrinha que parece o meio infinito, o alfa. Pode ser o beta, né? Ela que está aqui no cantinho também. Então, a gente sempre vai representar no papel, o plano, por um paralelogramo. O desenho vai ser sempre dessa forma aqui. Segmento de reta e semi-reta. Então, segmento de reta e semi-reta. O segmento de reta é uma parte da reta delimitada por dois pontos. Então, o segmento, eu tenho uma reta que ela é infinita, dessa reta eu quero só um pedaço dela. Tá? Então, esse pedaço eu chamo de segmento. Imagina que eu peguei uma reta infinita e fui lá e cortei em dois pontos. Eu peguei esse pedaço aqui, então esse pedaço é chamado de segmento. Então está aqui, ó. Então tinha aquela reta que tinha as setinhas, as flechinhas, né, apontando para a direita e outra flechinha apontando para a esquerda. Coloquei dois pontos A e B e cortei, ó. Então eu só quero usar esse pedaço aqui, ó, de A até o B. Então eu chamo de segmento de reta. Que a gente representa dessa forma, AB ou BA, depende do sentido que você estiver utilizando ele. E só um tracinho em cima,
Eu não preciso colocar aquelas flechinhas aqui. Se eu colocar a flechinha, eu estou indicando que é uma reta, que é a reta inteira. Aqui, quando eu coloco só um tracinho, eu estou dizendo que eu só quero só um segmento, só esse pedaço. Ou seja, quando eu quero só um pedaço, quer dizer que o meu segmento tem um início e tem um fim. A reta não tem início e não tem fim. O segmento sim, porque eu delimitei. Começa no ponto A e vai até o ponto B. Ou começa no B e vai até o A. Então, um segmento de reta. Ok? Se prolongarmos um segmento de reta infinitamente, a parte de suas extremidades, obtemos uma semirreta. Então, olha só. O que isso significa? Eu tenho esse segmento aqui, está representado aqui ó, por S e T. Se eu continuar a partir de um ponto para cá, ó, se eu prolongar ele, então quer dizer que eu quero que o lado direito seja infinito. Tá? O que eu vou ter? Eu vou ter uma semirreta. Eu tenho um início, mas eu não tenho um fim. Tá? Então, quando isso acontece, ou quando eu não delimito o fim, então eu tenho uma semirreta, só uma parte da reta, tá? Que começa em S e passa pelo T. E olha como a gente representa essa semirreta. ST e a setinha apontada para o lado direito. Quer dizer o quê? Que começa em S e passa por T. Tá? Olha outro exemplo aqui. Ó. Sendo ao contrário, ó, se eu iniciar em T e seja infinito para o lado esquerdo. Ó. Então eu tenho uma semirreta que inicia em T passando pelo S. Ó. Olha como a gente representa. TS, né, e um tracinho com a flechinha apontada para a direita. Por que é apontado para a direita? Porque começa no T. Então nesse caso o início é o T. Naquele outro caso o início é o S. Tá? Ok, gente? Ó. Então, semirreta tem início e tem fim. Perdão. Segmento de reta, segmento é um pedaço da reta, tem início e tem fim. Semirreta tem um início, mas não tem um fim. Então vamos ver agora retas paralelas e retas concorrentes. Então, quando eu trabalho com mais de uma reta, o que pode acontecer? Ou elas podem ser paralelas, ou elas são concorrentes. Como? Então, duas retas em um mesmo plano são paralelas quando não se cruzam, ou seja, não tem ponto em comum. Tá? Então, imagine duas ruas numa quadra, uma rua de baixo e uma rua de cima. Elas estão no mesmo sentido, mas elas nunca vão se cruzar. Então, elas são ruas paralelas, que é essa ideia aqui do exemplo. Então, tem uma reta W e tem uma reta Y. Tá? Então, percebo lá. Está indo para a direita, está indo para a esquerda nesse sentido, a Y está indo para a direita e indo para a esquerda nesse sentido. Então elas não se encostam. Ó. Então quando as duas retas não se encostam, duas ou mais, eu tenho infinitas retas aqui que eu posso desenhar, mas vamos pensar só em duas, quando elas não se encostam, eu digo que elas são paralelas. Tá? Agora, quando duas retas de um mesmo plano se cruzam, dizemos que elas são concorrentes. Porque tem um ponto em comum. Então, por isso a palavra concorrentes, elas estão concorrendo a um mesmo ponto. Nesse caso, não tem nenhum ponto, ó, porque elas não se encostam. Aqui elas vão se encostar. Olha só. Como no exemplo aqui, ó, eu tenho uma reta S, que em roxo, em lilás, e uma reta R em vermelho. Percebe que elas se cruzaram. Elas se cruzaram nesse ponto. Percebe que é um ponto, e eu representei pela letra minúscula T, ó. Então, quando isso acontece, quando duas retas se cruzam, eu digo que elas são concorrentes. Por quê? Porque elas têm um ponto em comum. Tá? Quando não tem nenhum ponto em comum, paralelas. Quando tem um ponto em comum, concorrentes. Tem um caso particular das retas concorrentes que eu vou passar agora. Quando duas retas concorrentes formam ângulos retos, dizemos que são retas perpendiculares. Elas são concorrentes, mas eu chamo elas de perpendiculares porque elas vão formar ângulos retos. Esses ângulos retos são aqueles ângulos que têm a medida de 90 graus. Um pouquinho mais para frente a gente vai identificar o que é essa questão de ângulo de 90 graus, 60 graus, 45 graus, tá? Como é que é o desenho dela? É assim, ó. Tá? São concorrentes, porque uma está indo em direções diferentes aqui também, mas tem um ponto em comum, tá? É o ponto Q nesse caso. O que é o ângulo reto? São ângulos aqui, ó, como está desenhado,
mas que eles têm a mesma medida. Ó. Os 4 ângulos formados aqui, ó, tá? Esse espaço aqui de uma reta para outra, ó, eu chamo de ângulo. E os 4 ângulos são ângulos que têm a medida de 90 graus, que é chamado ângulo reto. Tá? Então, quando isso acontece, como se fosse uma cruz, ó, tá? Como se fosse uma cruz. Então, eu digo que elas são retas perpendiculares. São concorrentes, mas o nome particular, perpendiculares, porque ela forma ângulos retos. Agora vamos ver um pouco sobre ângulos, tá? Então, peguei da nossa pochilinha lá, vamos dizer, como se fosse uma definição. Então, ângulo é a região do plano determinada por 2 semi-retas, tá? Porque de mesma origem. Por que semi-retas? Tem uma origem, mas ela não tem fim, ó. Ela continua. Tá? Aqui tem uma reta, e aqui eu tenho outra reta, ó, mas tem a mesma origem, que é a origem O aqui, ó. Cada uma das regiões indicadas pelos arcos verde, então esse arco verde aqui, ó, tem a circunferência inteira, mas ó, a partir desse lado aqui até a outra reta, e vermelho, que é de dentro, ó, entre as duas retas, delimitada pelas semi-retas OA e OB, mas a região interna forma um ângulo. Tá? Então aqui, ó, a região interna tem um ângulo e a região externa eu vou ter outro ângulo também. Quando não houver indicação de arco, considera-se o menor ângulo. Então, a ideia aqui, quando eu tiver 2 semi-retas com uma mesma origem, a distância entre elas, esse espaço aqui, ó, esse espaço é uma medida, tem uma medida que é chamada de ângulo. Aí ele não é uma reta, ele faz uma curva, então por isso que a gente chama de arco. Então o ângulo é um arco, né, que determina a distância entre essas 2 semi-retas. Vamos ver a representação deles ali, ó. Então aqui, ó, um ponto O, aqui da nossa figura, é a origem das 2 semi-retas e o vértice do ângulo. O que é o vértice? É o ponto onde começam as 2 semi-retas. Então aqui eu chamo de vértice, tá? No ponto O, tá? Das 2 semi-retas aqui, ó. E perceba que a abertura dela, a distância entre elas, eu tenho um arco aqui também, que é o ângulo, tá? AO e OB são lados do ângulo. Então aqui, vamos pegar só essa parte do A até o O e do O até o B. Tá? Então são os lados do ângulo. Eu tenho o ângulo aqui, ó. Então eu tenho essa lateral aqui, que é essa semi-reta. Tem a outra lateral, que é outra semi-reta, que ajudam a formar o ângulo. Chamamos de ângulo AOB, assim, ó, AOB, ou, aqui está errado, aqui seria BOA, tá, gente? Ou só O com um tiozinho aqui, ó, porque o tiozinho no O, porque o O é o vértice. Então sempre que vocês virem esse tipo de representação aqui, ó, eu estou representando um ângulo, tá, a partir das semi-retas, tá? Então o vértice com um tiozinho significa o ângulo, é a abertura dessas 2 semi-retas aí. Ângulo de visão. Vamos observar a figura aqui, ó. O que é o ângulo de visão? Existe um observador, uma pessoa, esse olho aqui, quando ele estiver desenhado em algum lugar, ele representa um observador, ele representa uma pessoa, como se fôssemos nós, né? Então eu tenho 2 posições, ó, a posição 1 e a posição 2 do observador. Eu tenho uma árvore. Tá? Que ideia que nós temos? Que a posição 1 eu estou mais longe da árvore. Ó. Então eu vou ter um ponto de visão. Eu vou ter um ângulo de visão. Quando eu vou chegando mais perto, o que acontece? Eu vou ter um outro ângulo de visão. Então qual que é a ideia? Quanto mais longe eu estiver da árvore, tá, menor vai ser o ângulo de visão. Ou seja, eu vou conseguir ver a árvore por inteiro. Quanto mais próximo for chegando, o ângulo vai ficando maior, dependendo quanto mais eu me aproximar da árvore, pode ser que eu não consiga ver o topo, né, e a parte de baixo da árvore, ou do objeto qualquer que eu esteja observando. Tá? Então o que é o ângulo de visão?
né, é o ângulo que determina as extremidades do objeto que eu estou observando. Vamos ver a definição aqui. Então, o ângulo de visão é o ângulo entre duas semi-retas que partem do olho do observador. O observador é a pessoa que está observando alguma coisa. E vão até as extremidades do objeto. Né? Então, aqui vamos ver a posição 2. Ele está a uma determinada distância da árvore. Nessa posição, ele consegue visualizar, né, as duas extremidades do objeto. No caso aqui é a árvore. Né? Ele consegue ver o topo da árvore e consegue ver, né, a base da árvore também. Então ele tem um ângulo de visão, ele formou duas semi-retas e um ângulo aqui. Tá? No caso que a gente chama de ângulo B. Tá? Geralmente a gente coloca uma letra grega também. Depende da aplicação, tá? Mas pode ser qualquer representação lá para determinar um determinado ângulo. Quanto maior a distância entre o objeto e o observador, menor será o ângulo de visão. Como eu tinha falado, quanto mais longe eu estiver do objeto, o que vai acontecer com o ângulo? Tá? Ele vai ser menor. Aqui ó, a abertura é maior. Quanto mais longe, menor vai ficando a imagem. Né? Eu estou observando lá a árvore, se eu vou me distanciando, ela vai parecendo ficando menor. Isso indica que o ângulo de visão está diminuindo. Quanto mais próximo eu chego do objeto, maior eu consigo identificar o tamanho do objeto. Ou seja, o ângulo de visão vai aumentando. Vistas. A forma como vemos o objeto depende de nossa posição em relação a ele. Então tem um objeto qualquer. Então a forma como eu vejo ele depende da minha posição. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então eu tenho uma cadeira, tá? Então tem a cadeira lá. Estou olhando ela de frente aqui, nessa posição. Eu digo que eu tenho uma vista frontal. Então eu estou olhando ela de frente. Então a partir da vista frontal, eu vou ter mais duas vistas, ó. Vista lateral direita, né? Então eu estou de frente para a cadeira. Então do lado direito, vista lateral da direita. Do lado esquerdo, vista lateral esquerda. Vamos supor que eu suba em uma escada e enxergue a cadeira de cima. Então eu vou ter uma vista superior. Perceba o desenho. E é sempre em relação à vista frontal. A vista frontal, ó, o encosto está para trás e onde nós sentamos está aqui. Então eu vou ver a cadeira dessa mesma forma. Para trás o encosto, e para frente o assento. Tá? Então assim, essas vistas superior, vista lateral direita e vista lateral esquerda, depende de como está o objeto. Se eu posicionei o objeto dessa forma, então eu tenho que posicionar os outros objetos da mesma forma como eu vejo olhando na vista frontal. Como se eu girasse essa cadeira para cá. Ó. Direita, agora eu vou girar para cá. Esquerda. Tá? E vou olhar de frente, sim. De cima, eu vou ter a vista superior, estou olhando de cima aqui de uma escada, estou vendo a cadeira na mesma posição que eu tinha visto a vista frontal. Então esses são os elementos das vistas, ó. Vista frontal, vista lateral e vista superior. Mais um exemplo aqui, ó. É um cubo, né, olhando com cores, só para identificar o que é frontal, lateral e superior. Então vista frontal é a projeção do objeto visto de frente pelo observador. Então, o observador está aqui, ó. Ele olhou de frente para o objeto. Então qual que é a frente do objeto? É o lado vermelho. Tá? Então a projeção, na visão dele, ó, é o vermelho, a vista frontal. Agora, se ele sobe em algum lugar, em um lugar elevado, o vermelho continua aqui na frente. Qual que vai ser a vista superior? A parte de cima, ó. A projeção é o verde. O que vai projetar na visão dele? O verde, ó, é a projeção do objeto vista de cima. Do observador ele está numa parte superior. Vista lateral é a projeção do objeto vista de lado. Nesse caso foi projetada a lateral esquerda. Nesse caso foi a lateral esquerda, mas podia ser a direita também. Então a frontal continua no mesmo lugar. A superior continua no mesmo lugar, que é verde. Então a lateral, a partir da frontal, ó, nesse caso seria a vista lateral esquerda, a projeção é o lado amarelo. Tá? Então isso aqui é um pouco só para a gente entender que o objeto, quando eu defino que a frontal vai ser assim, a lateral e a superior tem que seguir o mesmo padrão, eu não posso mudar. Se a frente é vermelha, então a frente vai ser vermelha na superior e a frente vai ser vermelha na vista lateral também. Pessoal, espero que tenha dado aí para compreender um pouco desses elementos principais, iniciais da geometria. Ponto, reta, plano, retas paralelas, retas concorrentes.
e ângulos, né? Aí as dúvidas a gente vai tirando conforme nós formos conversando. Não esqueça de fazer um questionário também, que está aí na descrição embaixo do vídeo. Olha aí embaixo lá, vai ter um formulário, então esse formulário você responde lá. Beleza, galera? Até a próxima videoaula. Oi, pessoal! Então eu estou aqui para a gente ver então aquela atividade dos pontinhos que a gente pediu para vocês fazerem, né? Então, só para vocês terem uma ideia como deveria ser feito. A gente tem linhas paralelas. Então, eu peguei um caderno de um aluno aqui da escola. Então, linhas paralelas, linhas que não se tocam, né? Então, a gente tem aqui nas paredes, tem na porta, então, as linhas paralelas. Então, aqui nas janelas, né, na parte de fora das janelas, linhas paralelas. Aí, a gente também tem retas que são perpendiculares. Então, aqui, como se fosse o vidro da janela, né? As retas perpendiculares. São retas que se cruzam formando 90 graus. Então, gente, as retas perpendiculares são retas concorrentes especiais, porque as retas concorrentes, elas se cruzam. Mas quando elas se cruzam formando 90 graus, são chamadas de retas perpendiculares, tá? E na sequência eu te convido para fazer lá no material de apoio, a página 7, tem 2 cubos em planificação. Eu já recortei um aqui para mostrar para vocês como que se faz. Então, gente, nessas linhas tracejadas aqui do cubo, a gente vai dobrar, tá? Então, tem que dobrar todas elas. E a gente vai passar cola nas abas, dessas abas aqui que ficam para fora das linhas tracejadas. Beleza? No meu cubo aqui eu coloquei números, mas você pode seguir lá pintando as faces deles de amarelo, verde e vermelho, sabendo que as faces opostas têm a mesma cor, tá? Então, monta lá o cubo e depois eu quero ver foto, hein? Um beijão, gente. Fiquem bem. Pessoal, então agora a gente vai fazer o exercício 3, lá da página 64 do volume 1. É um exercício lá da OBMAP e ele fala para girar um cubo igual a esse que eu tenho aqui no laboratório, tá? Então, ele fala assim, após o primeiro giro, então como ele fica após o primeiro giro? Assim, né? Então, ele mostrou ali no livro didático de vocês como ele fica após o primeiro giro. Aí ele fala para girar mais 2 vezes e depois para a lateral, para a frente e para o lado. E para dizer qual o número que fica em cima. Então, agora que vocês já aprenderam a fazer o cubo, tentem colocar os números e ver como que é feito esse exercício, tá bom? Um beijo, fiquem bem.